Vamos lá para mais um Café com Ferre, oferecimento de Sérgio K, melhor marca de roupas masculinas do Brasil. Eu sou Felipe Corleta, co-host deste ilustre podcast, que será, em breve, o mais assistido do Brasil. O episódio de hoje, vamos receber ele, Michael Lang, multicampeão mundial de jiu-jitsu, empresário do setor e administrador de uma das maiores redes de academias de jiu-jitsu do mundo. Michel, um prazer enorme tê-lo aqui, um atleta de ponta e agora CEO, né, de uma das maiores redes de academias do mundo, uma das maiores de jiu-jitsu, né? São 30 mil alunos, ticket médio R$800, são 25 milhões, 300 milhões por ano de faturamento. Isso é um belo de um corte, queria te agradecer demais a tua presença aqui. A gente vai falar um pouco sobre disciplina, sobre jiu-jitsu, sobre MMA, sobre negócios e a expansão do jiu-jitsu no mundo como um dos esportes que mais crescem, né? E o jiu-jitsu, para mim, ele tem um grupo uma seita de investidores como tem o Bitcoin, de seguidores como tem o Bitcoin. Então, quem entra no jiu-jitsu raramente sai, é isso que eu acompanho, é isso que eu vejo, né? Eu fui massacrado, mas eu queria agradecer demais a tua presença aqui. Queria pedir para tu começar contando a tua história, desde o começo, desde os primórdios, para o público te conhecer aqui. E obrigado de novo pela tua presença aqui. Rafão, obrigado aí pelo convite, um prazer poder estar aqui. Felipe, da mesma maneira. Tá aí o jiu-jitsu quebrando barreiras, né? Nunca pensei em estar aqui com vocês e o jiu-jitsu está me proporcionando isso. Então, isso mostra a força que o jiu-jitsu tem hoje aí, não só como um esporte, mas também como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Eu nasci em São Carlos, né, interior de São Paulo, e sempre fui muito ligado à questão do esporte, né? Treinei capoeira quando eu era garoto, enfim, sempre fui muito apaixonado por esporte e arte marcial, principalmente. E aí, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu treinava capoeira já há um bom tempo, dava até aula de capoeira na época. E aí, o meu parceiro de treino, que já tinha uma influência muito grande sobre mim, que era o Cobrinha, ele começou a treinar o jiu-jitsu e um dia ele me fez o convite para eu poder testar essa nova arte marcial, que era algo totalmente diferente do que eu praticava até então. Isso em que ano, mais ou menos? Isso foi em 2002. Boa. E aí, comecei a treinar o jiu-jitsu uma vez por semana, simplesmente para que o jiu-jitsu agregasse valor à capoeira, que era a arte que eu amava incondicionalmente até então. Mas quando eu percebi, eu estava me dedicando mais ao jiu-jitsu do que à capoeira. Talvez eu tenha encontrado no jiu-jitsu, naquela época o jiu-jitsu era mais organizado do que a capoeira em termos de esporte competitivo, e eu sempre fui um cara muito competitivo, talvez eu encontrei ali uma maneira de provar tudo aquilo que eu estava treinando, se eu estava no caminho correto da minha evolução como um artista marcial. E aí eu tive um entendimento muito cedo de que era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida, né? E eu era muito garoto na época, como eu falei, nasci em São Carlos, em uma família de classe média baixa, né? Graças a Deus nunca passei fome, meu pai e minha mãe sempre fizeram os papéis de provedores da casa lá, mas uma família com toda dificuldade, como a maioria da família brasileira. E aí, quando eu decidi que era isso que eu queria fazer pro resto da minha vida, eu falei, poxa, preciso ter uma conversa com meu pai, comunicar ao meu pai que é isso que eu quero, né? Esse vai ser o foco da minha vida. E eu não sabia como ele ia receber essa notícia, né? O meu pai, um cara do interior, um pensamento um pouco muito rústico, um conceito de trabalho duro muito latente, né? Em dado momento da vida, trabalhou em 2 empregos ao mesmo tempo. A minha mãe, ela foi faxineira doméstica desde os 11 anos de idade, né? Trabalhava na casa de outras famílias. E eu não sabia como eles iam aceitar esse comunicado, tendo em vista que a gente está falando há mais de 20 anos, né? Imagina como que era o mercado do jiu-jitsu há mais de 20 anos atrás. Mas um dia me enchi de confiança, fui lá, falei, pai, preciso conversar com o senhor, tô treinando jiu-jitsu, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E ele me disse o seguinte, ele falou, Michael, você sabe qual que é o tamanho do mercado do jiu-jitsu? Né? E eu tinha nem noção. Eu tinha me apaixonado pelo jiu-jitsu esportivo até então. Não tinha noção nenhuma de negócio, né? Do que eu ia fazer para com que eu permanecesse no jiu-jitsu na maior parte do
do tempo que fosse possível. Mas eu queria treinar e meu foco era ser campeão mundial. E eu respondi, pai, não sei. E ele me disse o seguinte, ele falou, cara, eu também não sei, mas deve ser muito pequeno. Então você vai ter que ser muito bom no que você está se propondo a fazer. E eu disse, pai, confia em mim, né? Eu vou dar o meu melhor, só preciso que o senhor me apoie. E ele me disse o seguinte, eu vou te apoiar, né, dentro das minhas possibilidades, eu só vou te pedir uma coisa, que você seja o melhor. É preferível ser o melhor dos lixeiros do que o pior dos médicos. Para um lixeiro bom, nunca vai faltar o trabalho. Mas para o médico ruim, pode ser que o trabalho um dia falte. E aí, né, deixar claro que não que o trabalho de lixeiro seja algo desonroso, muito pelo contrário, né, talvez seja a mais nobre das profissões, mas perante a sociedade, o que a gente almeja para os nossos filhos é trabalho que lhes deem dinheiro ou status. E aí, né, tive um entendimento totalmente equivocado do que o meu pai estava me passando naquele momento. Eu fui entender isso só anos mais tarde, mas fui para o mundo. Né, ganhei 8 títulos mundiais durante toda a minha carreira. Né, ganhei um mundial na faixa azul, na faixa roxa, marrom. Peguei a faixa preta com 5 anos de jiu-jitsu. Até impossível que isso aconteça, né, porque a confederação formulou algumas regras de tempo em cada faixa. Então, quer dizer, você pegar a faixa preta em 5 anos, isso não é nem possível hoje. Antes era por mérito. Né? Exatamente. E aí, depois que eu peguei a preta, eu fiquei quase 4 anos sem perder, né? Lutando quase todo final de semana, me destacando, ganhando todos os campeonatos que tinha no calendário. Você ganhou faixas no pódio? No pódio. E aí, depois de quase 4 anos sem perder, eu perdi pro Leandro Lô em um mundial lá em Abu Dhabi. E aí, voltando pro Brasil, eu lembrei dessa primeira conversa que eu havia tido com meu pai, onde eu havia prometido que eu ia ser o melhor, né? E aí cheguei aqui no Brasil, essa história estava me incomodando um pouco, peguei meu carro, fui até São Carlos, falei, pai, gostaria de te pedir desculpa, né? O senhor me apoiou dentro das suas possibilidades, eu fiz a promessa de ser o melhor, perdi essa luta, mas eu te prometo que eu vou treinar ainda mais, vou me dedicar ainda mais e isso não vai mais acontecer. E ele deixou com que eu desafogasse, né, toda aquela mágoa que eu estava sentindo e no final ele me disse o seguinte, ele falou, Michael, terminou? Eu falei, terminei. E ele falou, eu acho que você não entendeu muito bem o que eu havia te pedido naquele momento. Quando eu te pedi para você ser o melhor, não é ser o melhor lutador de jiu-jitsu da história, né? O cara que nunca perde. Embora todas as suas conquistas, né, me deixem extremamente orgulhoso. Mas quando eu te pedi para você ser o melhor, é você ser o melhor dentro das possibilidades que você tem. É você ser melhor hoje do que você foi ontem e você ser melhor amanhã do que você é hoje. O que eu te pedi nada mais é do que o teu desenvolvimento pessoal, não só como lutador, mas como pessoa, né? Mas agora eu vou te ensinar uma outra lição. Muitas vezes na tua vida, você vai dar o seu melhor, mas o teu melhor não vai ser o suficiente. E tá tudo bem, né? O mais importante não é quantas vezes você ganhou algo, né? O mais importante é quantas vezes você fracassou dando o teu melhor e no dia depois desse fracasso, você se reergueu, se refez e continuou seguindo em busca dos teus objetivos, né? Então, por que eu contei essa história aqui para vocês, né? O meu pai é um cara que não tem nenhuma graduação, escolar, assim, e talvez tenha sido o cara que me deu os 2 conselhos mais sábios da minha vida, né? O primeiro deles não tome nenhuma decisão da tua vida baseada no dinheiro e no status, né? O dinheiro e o status é consequência do teu sucesso e você só vai ser um cara bem-sucedido se você fizer o que você ama verdadeiramente. E o segundo é que, a vida é dura e muitas vezes você vai dar o teu melhor não vai ser o suficiente, tá tudo bem, né? O importante quando alguma coisa dá errado, ao invés da gente se sentir, né, a vítima da sociedade, achar que tudo de ruim acontece com a gente entender que isso faz parte do jogo, né? A derrota tá ali para nos ensinar alguma lição e é importante que a gente saia do olho do furacão, né, uma pessoa melhor do que quando a gente entrou. Então, enfim, resumidamente, é mais ou menos essa minha história. Conta um pouco da tua entrada na Allianz, que hoje é a maior academia, a academia mais vitoriosa, né? A academia que mais tem títulos mundiais. Os atletas que mais ganham são da Allianz, né? É um time de vocês. Como é que foi a tua entrada na sociedade até deixar de ser atleta e virar CEO? Certo.
a Aliança hoje, ela tem 14 títulos mundiais por equipe, né? A segunda colocada é a Gracie Barra com 7. Então temos exatamente o dobro de títulos em relação à Gracie Barra. O DNA da Aliança é de uma equipe de competição, né? A Aliança nasceu para ser uma equipe de competição. Obviamente, posterior a isso, o jiu-jitsu ele foi tomando uma proporção que a gente não esperava e tivemos que nos organizar. Quando eu falo tivemos, eu ainda não estava nesse processo, né? Mais o Fábio Gurgel, o Gigi e o Jacaré, que são os fundadores. Mas eles começaram a se organizar e a gente começou a trabalhar outras verticais do jiu-jitsu, não só a parte esportiva. Eu cheguei na Aliança em 2006, final de 2006. Cheguei como atleta. E talvez, eu acho que, respondendo a tua pergunta mais direto, né? O que fez com que talvez o Fábio te escolhesse aí como um sucessor dele? Eu acho que foi justamente todo o comprometimento que eu tinha como atleta, né? Eu era o primeiro cara a chegar, eu era o último a sair, eu perguntava muito, queria saber de tudo, né? Não só a questão técnica, mas queria saber como é que funcionava ali também a questão do business, de academias naquele momento. Sempre fui um cara muito dedicado, então, né? O pessoal falava, faz 10 flexões, eu fazia 15 para garantir, então sempre fazia mais do que o pessoal pedia, né? Então, talvez esse meu comprometimento fez com que o Fábio visse em mim, poxa, né, esse garoto é dedicado. Então, eu acho que essa questão do trabalho duro é a número 1 em tudo que você vai fazer na tua vida, né? Eu tenho uma equação que eu carrego para minha vida, que é o trabalho duro mais a disciplina mais a consistência é igual ao sucesso, né? Então, talvez essas características que chamou a atenção do Fábio fez com que, né, hoje eu me tornasse CEO da Aliança São Paulo. Né? Antes disso, fui um atleta bem-sucedido, me tornei professor da Matriz, a unidade mais importante que a gente tem. Logo após isso, eu me tornei diretor técnico, fui sócio minoritário, até que eu comprei, em 2019, a Aliança Matriz. E aí comecei a mostrar também esse potencial na parte de gestão e talvez isso tenha sido o casamento perfeito aí para ocupar o cargo que eu estou hoje. Quais são as virtudes do atleta que se aplicam ao empresário hoje, né? Coisas que você aprendeu enquanto atleta que hoje ainda são fundamentais para o teu sucesso como empresário. Cara, a gente tem uma máxima no jiu-jitsu que o jiu-jitsu é a arte de você se sentir confortável no desconforto. Eu acho que essa frase resume muito bem o empreendedor brasileiro hoje, né? A gente precisa, obviamente, achar um conforto aonde não tem, né? Se você quer construir coisas extraordinárias, obviamente, você precisa sair da tua zona de conforto e frequentar muito mais ali o extremo, que é um lugar, né, um mar mais agitado, do que a zona de conforto, que é um mar mais calmo. Então, o jiu-jitsu me ensinou muitas coisas, principalmente de mindset, para que eu aplicasse na questão de ser um empreendedor. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu fiz a compra da academia em 2019, depois de 6 meses que eu comprei a academia, que eu apertei a mão do Fábio, veio o Covid. Né? E aí, como ser humano, o primeiro pensamento é, poxa, mas justo comigo, cara? Né? Na minha vez, aconteceu isso. Esse é o primeiro questionamento. O segundo foi, poxa, isso é um fato, tá aí, tá ruim para todo mundo, o que eu posso fazer para melhorar? Né? E veio o mindset do jiu-jitsu. Né? A gente vai chegar lá, mas eu já lutei 3 campeonatos mundiais com cirurgia marcada para próxima semana. Então, a questão de me superar, isso esteve presente na minha vida o tempo todo. Eu falei, cara, é mais uma superação que eu vou ter, né? Em um segmento um pouco diferente do que eu estou habituado, mas o jiu-jitsu me deu recursos e ferramentas para que eu supere isso. E aí, durante a Covid, eu falei, poxa, né, como pode a maior academia de jiu-jitsu do mundo, ou uma das maiores, não ter nenhum programa online até hoje? O que eu fiz? Eu desenvolvi o meu programa online. Eu fiquei mais próximo dos meus clientes. Eu fiquei mais próximo dos meus professores. Eu preparei a minha academia para a volta do Covid, né? Então, quer dizer, ao invés de simplesmente ficar ali me lamentando, obviamente eu fiz no início, como eu falei, somos seres humanos, mas eu tentei melhorar todos os aspectos que eu podia, que estava no meu controle,
E isso, obviamente, quem me deu essa mentalidade foi o jiu-jitsu, né? Então, eu acho que essa parte mental de superação, de entender que a derrota faz parte, de entender que dificuldade está aí, está para todo mundo e a gente precisa superar, eu acho que é o ponto mais importante. Michel, tu foi 8 vezes campeão do mundo e 5 na preta, né? Por que tu não foi para MMA, que é onde tá o estrelato, o dinheiro? O que aconteceu que tu não foi, que tu não decidiu dar esse passo? Ou tu foi, tu deve ter recebido convite, deve ter pensado... Cara... Que é uma tendência natural, né? O atleta o multicampeão de jiu-jitsu entrar no mundo do MMA. Então, na verdade, era, né? Há um tempo atrás, quando o business de jiu-jitsu não estava tão organizado, né? E aí você falou, pô, no MMA que tá o dinheiro, né? Pô, será que é? Né? Tá, na verdade, para 3% de quem luta MMA, que são os caras que são campeões do UFC, bem-sucedido, né? Que se promovem muito bem, né? Lembrando que o UFC não é um esporte, o UFC é um show. Então, eles dependem da venda de pay-per-view. Então, né, a questão com que você se vende, isso é muito importante. O lado do jiu-jitsu, a questão da arte marcial, né? O primeiro tópico de todos é o respeito. Então, hoje, o que vende muito no MMA é o trash talk, né? Você fala eu falo mal de você, você fala que vai me bater, e aí todo mundo quer assistir a nossa luta, a gente vende um montão de pay-per-view. O Bambam Style. E faz um dinheiro, exatamente. O jiu-jitsu me ensinou o contrário, né? Eu sou mais a questão de respeitar todo mundo, não importa o que aconteça. Outro ponto também, eu me considero um cara bem sucedido naquilo que eu escolhi fazer, né? O que eu amo fazer verdadeiramente é o jiu-jitsu. E eu encontrei dentro dele meios de ficar no jiu-jitsu confortavelmente, né? Então, eu não tive a necessidade de migrar para um esporte que não é uma paixão por conta da parte financeira, né? Daquilo que esse esporte poderia me proporcionar. Então, enfim, eu tive esse sucesso dentro do jiu-jitsu, hoje tenho as minhas academias, vivo muito bem através do jiu-jitsu e faço aquilo que eu amo e o que eu escolhi fazer para o resto da minha vida. Então, talvez esse tenha sido o ponto, né? Nunca tive vontade de lutar MMA e eu concordo contigo quando você fala da parte financeira, né? E eu vejo de duas maneiras. Eu acho que o atleta de jiu-jitsu ele vai pro MMA por duas razões. A primeira é quando ele gosta realmente, ele fala, poxa, cara, legal, quero sair na porrada, quero ver como é que é. Ele vai lá, faz, e ele fala, pô, me apaixonei, é isso que eu quero fazer. Ou realmente na necessidade, né? Talvez eu sou um cara que eu não consegui surfar a onda de jiu-jitsu como eu deveria, eu não organizei o meu negócio como eu deveria, então talvez, né, eu com aquela mentalidade de competidor, eu consiga no MMA me destacar e ganhar um dinheiro ali que não sei nem se vai ser tão relevante para toda a vida, né? Mas talvez seja uma maneira de prolongar ali a carreira como atleta, né? Deixa eu só pegar um gancho aqui de uma pergunta que eu te fiz nos bastidores. Eu acompanho de fora o mundo das lutas e eu te perguntei ali no corredor, antes da gente entrar, por que diabos esses multicampeões não pararam no auge? Né? E assim como nos investimentos, é bom tu olhar para trás e dizer, poxa, como estava fácil aqui, né? Por que os grandes campeões de jiu-jitsu, de MMA não pararam no auge? Eu acho que você fez uma analogia muito boa, né? É a mesma coisa quando você faz um investimento de risco, você está ganhando, de repente você tem uma queda e o teu amigo fala, poxa, mas por que você não saiu antes? Né? E a resposta está no quê? Era só vender na máxima, né? Tão fácil, né? E a resposta está justamente na ambição de você querer mais, mas principalmente, cara, naquele sentimento de vitória, né? Quando a galera fala, não consigo parar de competir porque eu sou viciado em competição, na adrenalina. Cara, não é na competição, né? Competição é um negócio ruim. Você tá lá, você tá sentindo pressão, tá todo mundo te olhando. Jiu-jitsu, você vai lá, você vai sair na porrada com hora marcada com outra pessoa, com 12 mil pessoas olhando. Não é agradável isso. A gente consegue sim controlar esse sentimento. Mas a gente é viciado não pela competição, a gente é viciado pelo sentimento de vitória. Você ganhar um campeonato mundial, né, com o ginásio cheio, todo mundo te aplaudindo, isso é muito gratificante, cara, é muito legal. Então, talvez seja esse vício, esse sentimento que faz com que a gente sempre pense que, poxa, dá pra ir um pouquinho mais.
eu passei um pouco por isso, né? Então, teve um dado momento da minha carreira que eu era um cara bem sucedido esportivamente, eu já estava com outras responsabilidades, mas eu ia para academia treinar, e eu treinava bem com todo mundo, eu falava, poxa, dá para ir mais um pouco. Mas, tecnicamente eu era melhor, fisicamente eu era mais forte, eu era mais experiente, mas talvez a minha cabeça, ela não fosse igual como eu era há 10 anos atrás, né? Então, a fome que eu sentia quando eu era jovem e precisava provar o meu valor, talvez fosse maior do que a fome que eu tenho hoje, né? Onde eu já sou um cara bem-sucedido, relevante no meio que eu escolhi fazer, com as minhas academias. Então, talvez seja um pouco disso, né? Às vezes a gente sempre acha que dá para ir um pouquinho mais por conta dessa sensação da vitória, a gente querer sentir isso novamente. E essa questão do ganho. Às vezes fala, puta, meu, mas tem 20 mundiais, mas puta, 21 seria mais legal. Eu acho que essa ambição também mexe com a gente. Como é que é a sensação de saber que você é o melhor do mundo em alguma coisa? Ou pelo menos em um determinado momento, o melhor do mundo em alguma coisa? Cara, é o que eu te falei, é uma sensação muito agradável, né? Você ter um objetivo, você traçar um plano e você conseguir conquistar esse objetivo é por si só muito gratificante em qualquer coisa que você vai fazer. No esporte, né? Quando a gente é atleta, e a gente estava falando sobre isso antes do podcast, né? O atleta, ele é por si só egoísta. E esse egoísmo, de certa maneira, é importante para que a gente se torne campeão. Então, quando a gente é atleta, é o que é bom para mim, né? Eu vou criar ali um mundo ao meu redor. Se você quiser fazer parte desse mundo, tá tudo certo, mas tem que ser nos meus termos. Então, o treino tem que ser o melhor para mim. O pessoal, vamos sair comer alguma coisa? Não posso porque amanhã eu preciso descansar hoje porque amanhã eu vou treinar. Eu não posso ir porque eu não posso comer isso aqui porque eu tô na dieta. Então, você é um cara egoísta por si só, né? E esse egoísmo, como eu falei, ele é importante para que você consiga alcançar o teu objetivo. Então, quando você chega lá e alcança esse objetivo, você entende que os sacrifícios que você fez valeram a pena, né? O pessoal perguntava muito isso para mim, Lang, cara, como que você consegue, da onde vem a tua confiança, né? Como eu falei, eu lutei 3 campeonatos com cirurgias marcadas, eu fui campeão em 2 deles e eu fiquei em terceiro, né? E aí o pessoal, cara, da onde vem a tua confiança? A minha confiança vinha de um senso de merecimento, né? Então vinha das coisas que eu fazia corretamente. Eu treinava bem, eu me dedicava na parte técnica, eu me alimentava o melhor que eu podia, eu não ia pra balada, eu não bebia refrigerante, eu não usava droga, eu não fumava. Então, todas essas séries de coisas que eu fazia bem, isso, quando eu chegava no dia do campeonato, a pergunta que me vinha muita gente chega, pega a chave e fala, nossa, olha quanta gente boa, por que eu vou ganhar? Comigo é o contrário. Eu olhava assim, eu falava, cara, por que não eu? Eu fiz tudo o que tinha que fazer. Tudo que um campeão precisa fazer, eu fiz. Tudo que estava dentro do meu controle foi feito da melhor maneira possível. Cara, ninguém merece mais do que eu. Então, né, vinha desse senso de merecimento. Mas, mais uma vez, cara, é uma emoção e um sentimento, cara, indescritível, porque é justamente isso, né? É você entender que todo o teu sacrifício valeu a pena. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu sempre pergunto aqui, porque a gente recebe aqui pessoas relevantes. E pessoas relevantes, usualmente, elas sofrem de um mal de um ser humano, que é o ego. Como fugir do ego? Porque o ego, ele é a maior arma de destruição em massa que eu já vi. E hoje eu já tô ficando velho, cara, eu continuo vivenciando gente morrendo no ego. Como controlar o ego de um cara 5 vezes campeão do mundo de jiu-jitsu? Tu saía por aí com a capa de Superman. Cara, Tipo, ninguém me bate, eu sou o cara mais foda do mundo. você falou bem, né? Como controlar. Porque, cara, eu não conheço ninguém, nenhum super campeão, ou também nenhuma pessoa bem-sucedida de um outro ramo que não tenha, de certa maneira, ali o ego presente em alguns momentos. O ponto é como a gente vai controlar isso. Cara, como você falou, a nossa equipe talvez seja a equipe que mais produziu campeões mundiais até hoje. Então,
quando você ganhava um Mundial e você tava ali, né, se achando o cara, aí você voltava pro treino, pô, tinha mais 300 caras que tinha sido campeão mundial também. Tinha feito igual ou mais que você. E a gente tinha o Fábio Gurgel ali na liderança, né, o apelido dele, ó, General, já imagina, né? Então, talvez, cara, eu acho que esse controle tenha vindo muito mais por conta de uma experiência e a sabedoria dele do que qualquer outra coisa. Então, ele não tratava com diferença um cara que era campeão mundial e quem não era. O tratamento era igual, meu irmão. Se chegou atrasado, puta, é o Lang campeão mundial. Não interessa, meu irmão. Chegou atrasado, não vai entrar. Ou, pô, chegou atrasado, vai lá, meu, sem flexões. Então, né, o tratamento era sempre igual. Então, ele sempre fazia questão de, opa, baixa a bola aí que, pô, você fez, um montão de gente fez e tem gente que vai chegar e vai fazer igual ou mais que você. Então, né, ele era um cara que ele controlava os egos muito bem. Então, talvez né, a gente viveu um momento que eu acredito que a gente não vai viver novamente, né, de ter a quantidade de campeões mundiais ao mesmo tempo, debaixo do mesmo teto, treinando junto, né, como foi na época que a gente teve o maior strike do esporte e ganhamos 9 títulos mundiais consecutivos como equipe. Né? Então, quer dizer, a gente chegava no último dia, que era faixa preta, 30, 40 pontos atrás do primeiro colocado, e aí entrava o time de faixa preta, e de 10 categorias a gente ganhava 6 categorias na faixa preta. Né? Então, poxa, é um feito realmente muito difícil. Então, eu vivi nesse meio, né? Então, talvez o meu ego não tenha inflado tanto por conta desse controle e porque, poxa, eu olhava pro lado e todo mundo era campeão mundial, então era mais fácil. Qual foi o título mais importante ou mais emocionante da tua carreira e por quê? Cara, talvez tenha sido o meu segundo mundial de faixa preta, em 2010. O porquê? 2009 eu havia feito um dos feitos mais difíceis no nosso esporte, que é ganhar o Grand Slam, né? Que é ganhar o europeu, o pan-americano, o brasileiro e o mundial no mesmo ano. Tinha ganho também o Mundial de Abu Dhabi. Em 2009, eu fui eleito pela revista Gracie Magazine como o atleta mais consistente e pela revista Tatame como o grappler do ano. Então, o alvo estava nas minhas costas. E aí, quando eu comecei a temporada de 2010, eu ganhei o europeu, o pan-americano e eu tive uma lesão no ombro que eu precisei fazer uma cirurgia. E aí, eu fiquei fora do brasileiro e estava naquele ponto de decisão. Compito o mundial mesmo com essa lesão ou faço a cirurgia, tiro esse problema da frente e retomo a temporada do ano que vem. E muita gente, né, chegava pra mim, amigos próximos, falava, pô, Lang, não luta não, cara. Né, olha tudo que você ganhou, você é o cara da categoria, resolve esse problema, o cara que ganhar vai ganhar porque você não tá lá e tudo mais, e me desencorajavam a lutar. E eles faziam isso, não porque eles queriam o meu mal, talvez porque eles queriam realmente o meu bem, e eles entendiam que eu não tava no mesmo nível ali, né, não tinha treinado igual todo mundo e tava com problema físico. Mas o Fábio, mais uma vez, né, com a sabedoria dele, foi o cara que chegou e falou, Lang, eu acho que você tem que lutar. E eu queria muito defender o meu título também. E aí, cara, decidi lutar. E fui lá e ganhei, defendi meu título, ganhei o Mundial com essa cirurgia marcada. Então, né, por conta de toda esse problema mais esse contexto, interno, né, do que o problema físico realmente, claro que eu tinha um problema, mas eu acho que a briga interna que eu tive dentro de mim, até chegar no dia da competição, foi algo que, né, todo dia eu lutei meu mundial, não no dia, eu lutava meu mundial todo dia até chegar lá. Então, e aí mais uma vez, né, poxa, Lang, mas você chegou lá com o ombro machucado, com a cirurgia marcada, como que você fez? Né? Eu tentei sofrer em outras áreas, então quando eu cheguei lá, eu falei, poxa, eu tenho a desculpa perfeita, eu podia estar em qualquer lugar menos aqui, né? Mas eu queria muito estar ali. Então eu pensei, poxa, tem gente aqui que treinou mais que eu, tem gente melhor que eu, mas ninguém quer estar aqui mais do que eu. E isso vai ser o suficiente para fazer com que eu ganhe esse campeonato. Então talvez tenha sido o campeonato mais marcante. Muito legal. Eu queria te perguntar uma coisa sobre a diferença entre conquistas individuais e conquistas da equipe. O que é mais prazeroso? É ver um aluno, um cara que treinou contigo, um cara querido que tu gosta, ser campeão? Ou efetivamente você chegar lá e ganhar, né? Eu acho que... Esse papo de que,
eu fico muito mais feliz quando eu vejo outra pessoa ganhar do que... Isso é papo de mutuca, velho. Isso aí não me convence nem um pouco, né? A mesma coisa, se chegar e falar, poxa, eu vou ficar muito mais feliz se você ganhar na Mega Sena do que eu. Pô, obviamente que não, né? Então, poxa, você ir lá em um esporte individual, em um esporte duro, um esporte competitivo, você ganhar, obviamente isso é um feito significante que te deixa muito feliz. Mas hoje eu consigo também apreciar muito, e talvez esse seja o ponto, né? Porque, Lang, como você trocou então, você falou que a sensação de ganhar é um vício, né? Como que você curou esse vício? Um vício você não cura, né? Você troca ele por outro. Então talvez hoje eu tenha trocado o vício de eu ganhar, né? Com o vício de ver os meus alunos ganhando, a minha equipe ganhando, né? E criar um legado, né, de ser a maior equipe de todos os tempos. Eu acho que tá aí o meu vício novamente. Então eu sinto prazer, obviamente, quando os meus atletas ganham. Mas, cara, você ir lá, você fazer e você ganhar é algo indescritível. Deixa eu te perguntar, quem é o melhor lutador de jiu-jitsu que tu já viu lutar? Não que tu lutou, que tu já viu lutar. O melhor de todos os tempos que tu já viu lutar. Na minha opinião, Roger Gracie. Roger Gracie, o melhor de todos os tempos. E que tu já lutou? Que eu já lutei, Leandro Lô. Leandro Lô, o melhor. A gente fazendo um paralelo, vamos pro MMA. Quem é o melhor, na tua opinião, de todos os tempos no MMA? Cara, essa é uma pergunta boa. Tem alguns candidatos, mas eu vou ficar com o John Jones. Né? Apesar de, enfim, ele ser um cara um pouco controverso aí, né? Fora do cage. Mas eu acho que o que esse cara fez ali no UFC é, cara, impressionante. Então eu fico com o John Jones. Deixa eu ir para a parte de jiu-jitsu no mundo. No mundo árabe, né, alguns comandantes do mundo árabe instituíram o jiu-jitsu como esporte obrigatório nas escolas. Eu queria que tu falasse sobre isso. O Brasil é o maior exportador de professores de jiu-jitsu no mundo. Depois eu quero dar um pulo ainda e falar sobre a remuneração dos atletas e como isso paga, como essa galera ganha dinheiro. Então, hoje existe esse programa realmente em Abu Dhabi, né? A última informação que eu tive é que tinha 4.000 professores brasileiros trabalhando lá. Então, quer dizer... Eles ganham bem? Cara, se eu não me engano, acho que por volta de $4.000, enfim, né, não é... 22 mil reais, nada mal. Não é um dinheiro que vai, talvez, mudar a vida, né? Entendendo que eles gastam em dólar lá também. Então, quer dizer... mas é uma boa remuneração lá para uma carga de trabalho bem menor do que eles teriam aqui. Se você me perguntar, Lang, você acha que a gente devia fazer esse mesmo programa aqui no Brasil? Seria maravilhoso, mas eu tenho as minhas ressalvas, né? Como em tudo no mundo, né? Existem profissionais e profissionais. Então, o que eu questiono muitas vezes é qual que é a expertise desse profissional. Né? Porque o jiu-jitsu, as pessoas estão entendendo agora e estão tratando o jiu-jitsu há pouco tempo como um negócio. Né? Então, para você, quando você monta uma academia, você tem que ter uma metodologia. Talvez esse seja o nosso diferencial e o sucesso da nossa equipe. Né? Então, hoje, um faixa branca vai lá na academia, ele aprende o que um faixa branca precisa aprender. Né? Então, é tudo subdividido, nível iniciante, intermediário, avançado... Kids 1, 2, 3, enfim, por aí vai. Então, você ter um modelo e uma metodologia, eu acho que isso é importante. E esses professores serem treinados embaixo dessa metodologia. Né? Hoje, lá em Abu Dhabi, cara, não tem muito esse controle de qualidade, não tem muito ali uma cartilha que o professor tenha que seguir. Então, talvez essa questão da organização e de quem vai gerir isso, quem vai controlar... seja a pergunta de 1 milhão aí, né, para fazer acontecer aqui no Brasil. Mas, poxa, se a gente tivesse professores capacitados para fazer, cara, jiu-jitsu hoje, mais do que uma arte marcial, né, o pessoal fala, não, mas jiu-jitsu é a eficácia da arte marcial. Isso foi provado lá atrás com o Royce Gracie ganhando de todo mundo no UFC, quando era
né, o jiu-jitsu contra outras modalidades. Hoje a gente vende o jiu-jitsu, a Aliança se posiciona e vendendo o jiu-jitsu como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Né? Hoje o jiu-jitsu nos ensina virtudes e valores, né, que a gente quer para os nossos filhos, que a gente quer para qualquer pessoa de bem tem essas virtudes. Né? Então, você entra no jiu-jitsu, você sai de lá uma pessoa muito melhor do que quando você chegou. Então, eu acho que saber como se posicionar e como treinar esses profissionais, eu acho que seria... Deixa eu só fazer um gancho dessa pergunta aqui que é importante. O presidente do UFC fez uma declaração no podcast do Joe Rogan falando sobre... um amigo perguntou o que ele indicaria de esporte para os filhos e ele indicou o jiu-jitsu e disse que nada pode ser melhor que o jiu-jitsu para os filhos de 6 e 8 anos. Melhor que vôlei, basquete, qualquer outro esporte, na formação da pessoa. Tu recomenda para os filhos dos nossos pessoas que estão assistindo aqui o jiu-jitsu como forma? Porque assim, eu não vejo muito caras que lutam jiu-jitsu, que frequentam as academias, viciados em cocaína, por exemplo. Não vejo, não tem. Eu acho que talvez essa seja a pergunta do podcast, né? O jiu-jitsu nunca viveu um hype como ele está vivendo hoje, né? O jiu-jitsu é falado em nichos que eram impensáveis há 5, 10 anos atrás, né? A gente tem furado algumas bolhas que, poxa, se você falar... Que é o que eu te falei, pô, você vai estar lá com o Ferri num podcast falando de jiu-jitsu. Se você me falasse isso há 10 anos, eu ia falar, pô, você tá muito louco, né, cara? Não vai acontecer. Hoje, o maior podcast do mundo, que é o do Joe Rogan, o cara fala de jiu-jitsu a todo momento, né? Ele tá falando de física quântica, ele dá um jeito ali de botar o jiu-jitsu. Ele fala pra cacete. Né? Antes de vir pra cá, eu vi que ele acabou de fazer um podcast com a Demi Lovato. E ela falando que, né, treinar jiu-jitsu foi a melhor escolha da vida dela. Da mesma maneira, Gisele Bündchen, o presidente do UFC, Dana White, como você disse, né? Enfim, o jiu-jitsu nunca foi tão comentado. E é o que você falou. O que a gente ensina não é simplesmente, né, a arte marcial por si só. É os valores que a arte marcial traz com ela, né? E, acima de tudo, pessoas de valores, pessoas de princípio. E a Aliança hoje ela tem uma cultura, né? E a nossa cultura ela está estampada nas paredes das nossas academias, né? Então, agir pelo correto e não pelo conveniente. Resolver um problema, né, com cordialidade, essas questões de... Então, são todos esses atributos que você fala, pô, isso aqui, você lê lá nas paredes da academia, você fala, pô, isso eu quero pro meu filho, né? Então, mais do que só a parte esportiva, o que a gente tenta fazer hoje é formar cidadãos de bem. E eu acho que o mundo carece disso, né? A nossa sociedade carece disso. No jiu-jitsu, a gente aprende que... todo dia a gente tem uma derrota, cara. A gente tem alguma microderrota, né? Então, eu tô treinando contigo. Eu vou pegar na tua gola, você estoura a minha pegada. Poxa, é uma microderrota. Então, eu tenho um objetivo, eu traço um plano. Se o meu plano não funciona, o que eu faço? Eu desisto do meu objetivo ou eu refaço o meu plano? O meu objetivo continua sendo o mesmo. O que eu preciso fazer é entender que perder é do jogo, que percalços vai acontecer a todo momento, mas que eu tenho que, né, me reinventar, me adaptar para poder chegar ao meu objetivo. E hoje o que a gente vê no mundo é totalmente diferente, né? Pessoas têm um objetivo na vida e o primeiro problema, elas desistem, né? E aí elas Depressão. acham que exatamente, tudo acontece com ela, que é vítima da sociedade, porque o mundo é muito duro. O mundo é duro mesmo, né? Então, o jiu-jitsu cria pessoas fortes para o mundo. Então, né, quiçá todo mundo treinasse jiu-jitsu aí, eu tenho certeza que a gente ia ter uma... Eu tô fazendo um gancho aqui. O Mark Zuckerberg tá treinando jiu-jitsu enlouquecidamente. E agora, nos últimos dias aí, surpreendentemente, ele deixou aberto que vai votar no Donald Trump. Tu acha que o jiu-jitsu influenciou na decisão, na mudança política, a visão política do Mark Zuckerberg? Tu acha que tem alguma correlação isso? Eu acho que sim, cara, né? O meu mestre, meu sócio Fábio Gurgel, ele fez um vídeo que foi até um pouco controverso aí e teve uma repercussão grande, que lutadores de jiu-jitsu, na sua maioria, são de direita. Mas, de fato, é uma realidade, né? Na sua maioria, 99%. 99%, 99,9%, vai.
O porquê, né? Como eu falei, no jiu-jitsu a gente tem valores que a gente é totalmente oposto com o que a esquerda hoje mostra pra gente e vem apresentar, né? Essa cartilha de a síndrome o vítima da sociedade, porque outras pessoas precisam fazer pela gente. Não, negativo, meu amigo, né? Você precisa fazer por si mesmo, você precisa, é a tal da accountability, né? Você precisa ir lá, se você fez, o sucesso é teu, se você fracassou, a responsabilidade é tua também, né? Então, quer dizer, o jiu-jitsu nos ensina muito isso, então talvez é por isso que os lutadores, eles se identifiquem mais com uma cartilha mais à direita do que à esquerda, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre talvez o atleta mais famoso do Brasil, que é o Neymar, que ele é alvo de bastante crítica por ter ido jogar na Arábia, dizem que ele desistiu da Copa, então assim, ele é muito comentado, muito famoso. Eu queria que tu falasse como um atleta de outra modalidade, mas multicampeão mundial, o que você pensa sobre o Neymar e sobre as atitudes dele mais recentemente. Cara, eu acho que ele é um jogador fantástico, tem um talento natural. Não sei e quem sou eu para dizer se dado o momento da vida dele, ele perdeu um pouco ali a motivação, talvez, né? Não sei te dizer ganhar isso. 70 milhões por mês, tira um pouco da motivação de Você qualquer entendeu? pessoa. Então, quer dizer, é complicado, né? E o que eu vejo muitas vezes, e é claro que a gente sofre um pouco isso em uma proporção muito menor, né? Por óbvio. Ele é um cara conhecido mundialmente, mas tem uma coisa que eu aprendi muito cedo, né, não aceite conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Então, quer dizer, se sentar no sofá da outra casa e ir lá e ficar falando o que o cara tem que fazer, isso é fácil demais, né? Agora, ninguém sabe o que se passa realmente, quais são os demônios que esse cara enfrenta todos os dias, né? De ser talvez aí todo mundo colocar essa responsabilidade de um cara ganhar a Copa do Mundo, de um cara trazer aí um título que há bastante tempo a gente não ganha, enfim, né? E a gente vê uma safra aí de jogadores totalmente diferente do que era naquela 94, 98, 2002, enfim. Mas, cara, ele é um cara que eu gosto, né? Algumas atitudes, talvez, eu não teria, como eu te falei, né? Eu fui um cara que eu sempre fui muito atleta, então eu não ia pra balada, enfim. E aí, mais uma vez, sem nenhum julgamento de valor, eu acho que tem, né? Se ele sair, for pras festas deles, mas treinar no outro dia e estiver performando, eu acho que não tem problema nenhum, né, cara? Mas a conduta que eu tinha como atleta, e aí não tô dizendo que isso é o único caminho, mas que funcionou muito bem pra mim, foi isso. Eu falei, cara, eu vou sofrer durante 20 anos como atleta, depois desses 20 anos, meu amigo, aí eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, eu vou aproveitar. Mas eu fiz esse agreement comigo, né, esse acordo. Eu falei, cara, eu vou me dedicar o máximo possível, porque quando eu parar e me aposentar, eu não vou ficar naquela sensação de que, poxa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito diferente. Cara, eu fiz tudo que eu pude, fui o mais profissional possível e hoje eu não tenho nenhum arrependimento, né? Talvez, pode ser que num futuro aí ele tenha até um pouquinho. Quando é que a gente... O que você acha que está faltando para o jiu-jitsu e para as Olimpíadas? A gente está começando agora um período olímpico, né? E o que está faltando para o jiu-jitsu virar um esporte olímpico? Cara, na minha opinião, tomara que não vire nunca. Eu torço para que não vire nunca. E vou te explicar o porquê. Imagina o seguinte, você consegue me dizer hoje uma academia de judô bem sucedida que talvez fature o que a gente fatura? Me diz uma. Não existe. O porquê? Porque o judô é um esporte olímpico. E aí o Comitê Olímpico Brasileiro toma conta do esporte. Imagina o seguinte, a gente está abrindo uma academia aqui pertinho de vocês, aqui na Ramos Batista, né? Quem quiser se inscrever tem 30% de desconto, só chamar o Michel no Instagram. É isso. Então, estou investindo lá um bom dinheiro, né? Imagina você investe um bom dinheiro na academia, investe na preparação dos seus professores e tudo que você precisa fazer. E aí vem o governo e monta uma academia do lado da tua, de graça, para as pessoas treinarem, né? Então, o que acontece é justamente isso. Hoje, você não vê o cara do judô, o atleta do judô, tendo uma transição de carreira e abrindo uma academia de judô, porque não é comercial.
né? Por que o cara vai pagar 800 prata para treinar na academia desse cara, sendo que ele pode treinar de graça no Clube Pinheiros com os melhores, né? Então, talvez esse seja o grande ponto negativo do esporte se tornar olímpico. A gente vai ter que dar o esporte na mão do Comitê Olímpico Brasileiro. Como em tudo no mundo, existe a política dos caras lá que talvez eu não concorde com a maioria das políticas que eles têm. Tem a questão também de a IBJJF, que é o maior órgão regulamentador do esporte, né, que é a Confederação Internacional, ela é uma empresa privada, então ela visa lucros, nunca escondeu isso. Então, quer dizer, eles darem um negócio que é altamente lucrativo para um comitê olímpico tomar conta, eu acho que é difícil de acontecer. Outro ponto, o jiu-jitsu ainda assim, embora esse cenário esteja mudando, é de supremacia brasileira. Então, né, você tem um esporte onde majoritariamente quem vai ganhar são brasileiros, né? Não é interessante, talvez, principalmente se falando de Olimpíadas. Então, quer dizer, tem alguns pontos que depõem contra, mas a minha opinião é que, e torcida, mais do que opinião, minha torcida é que nunca se torne olímpico. Quanto ganha um atleta bem-sucedido no jiu-jitsu? O jiu-jitsu, lembrando aqui, o jiu-jitsu é um esporte amador, né? Tem alguns eventos hoje que pagam dinheiro, mas não é um dinheiro que vai mudar a tua vida, né? Então não é como futebol, você vai falar, pô, eu vou ser um atleta profissional de jiu-jitsu, eu vou ganhar muito dinheiro competindo jiu-jitsu, quando eu me aposentar como atleta, eu vou comprar uma ilha na Grécia e vou viver o resto da minha vida. Não vai acontecer, né? A maioria das modalidades, né? Exatamente. Então, eu peguei, talvez aí, no final da minha carreira aí, eu surfei um pouco essa onda desses eventos pagando dinheiro. Cara, o máximo que eu ganhei de premiação em um campeonato de jiu-jitsu foi, acho que, $26 mil. Cara, um dinheiro bacana e tudo mais, mas é um dinheiro que não... né? E aquilo, um vai ganhar, né? Então, você faz um GP, você bota lá 16 pessoas, um cara... né? Hoje tem campeonatos que pagam aí $100 mil de premiação. Primeiro lugar. Primeiro lugar, R$200 mil. Mas, cara, paga pra um, né? E quantos campeonatos desses a gente tem por ano? Né? Aí outros eventos de superluta pagam um pouco menos, paga $7 mil, $10 mil. Então, quer dizer, muitas vezes isso não paga nem a preparação do atleta. Mas o cara vive do quê, Michel? Porque o cara é patrocinador, porque, pô, esses prêmios, pô, o cara vai lá, chega em segundo lugar, não ganha nada. É exatamente isso. Ele vive de patrocínio, né? Eu passei por essa fase, né? Eu tinha alguns patrocínios, mas o que eu fazia era o seguinte, né? Quando eu era só atleta, a Aliança já era bem sucedida, já tinha escolas fora do Brasil. Eu passava 6 meses viajando o mundo dando seminário e o dinheiro que eu fazia na Europa e nos Estados Unidos, quando eu voltava para o Brasil, esse dinheiro era o que me mantia os outros 6 meses para eu poder competir. Né? O calendário do jiu-jitsu é complicado, enfim, então todas as grandes competições eram no primeiro semestre, de kimono. Então eu ficava o segundo semestre todo viajando e depois eu conseguia, né, manter a minha rotina e minha vida para eu poder treinar para as competições. Hoje, o que muita gente está fazendo no jiu-jitsu é vendendo uma ideia falsa de atleta profissional. O porquê eu digo falso? Justamente por conta disso. Né? Tem poucos campeonatos que remuneram os atletas. Na maioria deles, só o campeão vai ganhar o dinheiro, o resto vai ficar chupando o dedo. E aí, os caras vêm com esse canto da sereia, né, de, não, jiu-jitsu profissional, você só tem que treinar, se você der aula, você vai estar comprometendo o teu desempenho, porque é um momento que você podia estar treinando mais ou descansando. Então, né, tem um povo que vende aí essa ideia de atletas profissional, isso é o oposto do que eu acredito, né? Eu acredito, sim, numa transição de carreira, então você precisa ser atleta, depois você precisa se preparar para você ser um bom professor e depois você precisa fazer a transição e se preparar para ser um bom gestor. Né? Esse foi um papo que eu tive com o Fábio há um tempo atrás e eu acho que vale essa história, um pouquinho mais longa, mas acho que vale. Quando eu ganhei o meu segundo Mundial na faixa preta em 2010, eu tinha a cirurgia, que fazia a cirurgia no ombro, né? Eu tinha uma cirurgia marcada pós o campeonato. Aí eu fiz essa cirurgia. Na época eu tinha um plano de saúde meia boca lá que custeou
a parte hospitalar, e o meu médico era um médico particular. E aí, eu lembro até hoje, cara, a cirurgia tinha ficado, acho que era R$12.000, alguma coisa assim. Cara, eu não tinha R$1. Eu tive que dividir esse valor em 1 milhão de vezes, né? Perder de vista para poder pagar. O médico fez isso para me ajudar. E aí, todo dia eu encontrava a minha namorada em frente ao trabalho dela, ela comprava lá um prato feito que a gente dividia no ticket dela, e aí de lá eu pegava o ônibus e ia com o braço mobilizado até a fisioterapia. Aí um dia, em uma dessas viagens aí, eu falei, poxa, 5 vezes campeão mundial de jiu-jitsu. Cara, se eu fosse 5 vezes campeão mundial de futebol, velho, eu ia estar chegando na fisioterapia de helicóptero. Ou o cara ia estar chegando em casa pra fazer a fisioterapia em mim. Pô, 5 vezes campeão mundial e nesse perrengue que eu tô, cara, devo estar fazendo alguma coisa muito errada. E aí eu cheguei e falei, Fábio, preciso ter um papo contigo aí. Cara, tô me esforçando aí, ganhei 5 títulos mundiais, mas porra, velho, tem um gato pra puxar pro rabo, alguma coisa tá errada. Eu falei, exatamente. O teu dinheiro não vai vir de você ser um excelente atleta. Obviamente que isso vai te abrir algumas portas, né? E é importante. Mas o teu dinheiro vai vir de você ter uma academia de sucesso, né? E aí você precisa se preparar para isso, né? Talvez tenha aspectos muito similares, como o trabalho duro, dedicação, para você ser um bom professor e ser um gestor também, mas para cada persona dessa, você vai ter que desenvolver um skill diferente. Eu falei, poxa, interessante. Pô, você pode me ajudar? Ele falou, claro que eu posso. Faz o seguinte, vem aqui amanhã às 7 horas da noite que eu vou te ensinar o ofício e como ser um bom professor de jiu-jitsu. Falei, poxa, legal, arrumei um empreguinho aqui já e tal. Falei, pô, legal, vou vir aí amanhã, Fábio, mas escuta, quanto você vai me pagar pra eu dar a aula? Ele falou, pô, pagar? Eu deveria te cobrar, você tá pedindo a minha ajuda aqui, quer que eu te pague? Aí eu falei, puta, tá certo. No outro dia eu cheguei lá, falei, Fábio, vim aí, e aí? E a nossa metodologia naquela época tinha os livrinhos com as imagens. Hoje é tudo online, vídeo, super high-tech, mas naquela época era o livrinho. Aí eu lembro que ele me deu o livrinho aqui, era uma aula de iniciante número 7. Ele falou, ó, Lang, essa é a aula aí, puxa aí. Quando eu olhei aquilo, eu falei, ó, tá louco? Isso aqui eu não sei, velho. Sei fazer guarda-aranha, sei, porra, né, as posições mais mirabolantes do jiu-jitsu, isso aqui eu não sei. Ele falou, exatamente. Né? Hoje você é um excelente atleta e um puxador de treino. Você não é um professor. O que eu vou te ensinar é justamente qual linguagem que você vai utilizar em cada nível de aula. Como você vai fazer para prender a atenção não de um atleta faixa preta que está treinando contigo, mas de um aluno faixa branca que não tem noção do que é o jiu-jitsu, né? E como você vai conseguir repassar o teu conhecimento para esse cara. Né? Você ser professor é você ter a humildade e a habilidade de descer do mais alto nível para o mais baixo para você poder ensinar uma chave de braço básica para um cara que não tem noção do que é o jiu-jitsu. E aí ali foi que caiu a ficha. Eu falei, poxa, essa vertical do jiu-jitsu ela é muito importante. É dessa maneira que eu vou conseguir, que eu vou me manter no jiu-jitsu por muito tempo. Né? Se eu focar só no esporte, cara, daqui uns anos pode ser que eu tenha que parar para fazer outra coisa, porque isso aqui não vai me dar o dinheiro que eu preciso para manter a minha vida e nem da minha família. E aí foi quando eu comecei a me focar em ser um bom professor. Depois, consequentemente, gestor. Né? Essa questão de gestor eu ainda tô engatinhando aí, tô faixa azul 2 graus. Mas como atleta, como professor, eu me dediquei bastante já também. Michel, é verdade que tu arregou pro Isaac Baiense? Cara, essa pergunta aí é boa demais. Cara, o Isaac, qual que foi a nossa história? O Isaac, ele apareceu lá na academia, Fiz a pergunta já com medo de apanhar. Não, esse problema tá resolvido, mas a gente quase foi a vias de fato, realmente. O Isaac, ele apareceu lá na academia, na Aliança, ele era faixa roxa. Ele veio de uma outra equipe e tudo mais. E logo, cara, eu já era faixa preta, campeão mundial, enfim. E logo, né, eu vi nele algumas similaridades que eu já tive na época, que eu era faixa roxa também, enfim. Tava ali fazendo minha correria, buscando um lugar no meio esportivo e tudo mais, né? Tinha aquela fome do campeão.
E eu via isso nele. E aí a gente se aproximou rapidamente ali. Então, talvez ele tenha ficado 4 anos na Aliança. E esses 4 anos que ele tenha ficado, né, eu acho que eu fui a pessoa que mais ajudei ele, e ele que mais me ajudou nesse finalzinho aí da minha carreira. Enfim, a gente treinava todos os dias muito juntos. Só que aí, ele ainda dentro da Aliança, ele criou um projeto que é o Dream Art, que hoje é a academia dele, né? Essa academia foi criada dentro da Aliança. E aí, enfim, tem alguns pontos que a maneira com que ele estava fazendo, no meu ponto de vista, né, eu não concordava com aquilo, né? Eu achava que ele tinha cruzado algumas linhas ali de ética que ia contra o que eu pensava, né? E aí eu não tô falando que eu tô certo, que ele é errado, era, enfim, naquilo que eu achava correto, eu achei que ele tinha cruzado uma linha muito perigosa. E começaram a haver alguns conflitos de interesse ali, né? Como que ele está criando um projeto e colocando uma equipe de competição no mesmo horário do treino de competição da matriz, quer dizer, né? Tava se criando uma outra equipe dentro da Aliança. E, né, o resultado disso foi o pior possível, né? A gente teve um racha, né? Ele saiu e levou quase que todos os atletas que a gente tinha naquele momento. Era o momento que eu tinha acabado de assumir a academia, tinha acabado de comprar a academia, tem a questão do Covid, enfim, veio uma onda na cabeça atrás da outra. E a gente passou em um momento de entre-safra muito grande, onde eu tive que reformular todinha a equipe de competição. As coisas foram acontecendo e, por óbvio, nossas academias se tornaram rivais uma da outra, né? Então, todos os campeonatos que a gente ia, que os nossos alunos se lutavam contra o outro, era uma guerra dentro do tatame e fora também, né? Até que chegou um momento no Brasileiro desse ano, aonde a gente discutiu lá e a galera teve que separar, porque senão a gente ia chegar a vias de fato realmente e brigar. Enfim, aí depois disso, a gente se encontrou no Mundial lá em Long Beach. Aí foi onde a gente bateu um papo, né? Tivemos uma conversa franca ali, falando, meu amigo, ou a gente resolve essa parada trancado na academia, a gente sai na porrada lá, ninguém vai ver, tá tudo certo, a gente resolve. Ou a gente bota uma pedra em cima de tudo e tenta, no mínimo, né, nos tolerarmos para que não aconteça algo pior, né? Porque, pô, imagina, se a gente brigar, vai ser ruim para você, vai ser ruim para mim, vai ser ruim para a comunidade do jiu-jitsu. Todas as vezes que um aluno meu luta com o teu, tá todo mundo ali naquela, enfim, os nervos inflamados, e era uma coisa que me fazia muito mal. Então, resolver essa história com ele foi algo bom. Mas não saiu na porrada. Mas não saímos na porrada, cara. Infelizmente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe uma lenda, né, que o Rickson, né, no começo do UFC, era um cara imbatível. Tu acha realmente que essa lenda do Rickson é verdade ou é só mais um lutador qualquer? Não é lenda, não. Não é lenda. Isso, todo mundo... Essa foi uma pergunta que eu fiz com o Fábio, né? O Fábio, ele é aluno do Romero Jacaré. O Romero Jacaré foi o último faixa preta graduado pelo Rolls Gracie. O Rolls Gracie foi até hoje o maior lutador da história da família Gracie. Porém, ele morreu muito cedo num acidente de asa delta no Rio. Rolls, na época, era muito melhor que o Rickson, né? E era o maior representante da família. Só que, infelizmente, teve esse acidente trágico. Então, o Fábio, por intermédio do Jacaré, frequentou muito a casa da família Gracie e os treinos deles. E, por vezes, o Fábio treinou com o Rickson. E eu fiz essa mesma pergunta. Eu falei, Fábio, você acha que as pessoas supervalorizam o Rickson, né? E existe o Rickson ali, pô, excelente lutador, existe, obviamente, ali um ídolo criado, ou o cara é brabo mesmo? Ele falou, era diferenciado e foi o maior atleta, o maior lutador de jiu-jitsu que o Fábio já treinou até hoje. Então, e todo mundo que eu pergunto, que conviveu, fala a mesma coisa, né? Então, ele era realmente brabo dos brabos. Mas era o melhor Gracie que já existiu? O melhor foi o Rolls.
indiscutivelmente. Isso a família fala. Mas depois que o Halls morreu, o Rickson tomou aí esse lugar da família aí de ser realmente o representante aí do clã Gracie. Poxa, deixa eu perguntar uma coisa. A família Gracie trouxe o esporte, desenvolveu uma lenda, né? Com toda... Como pode uma academia que não é de um Gracie ser líder absoluta nas competições mundiais, tendo o dobro de títulos da família Gracie? Explica isso que, tipo assim, não entra muito na minha cabeça. Então, os caras têm eu vou te falar. 200 herdeiros e vocês têm uma academia multicampeã que tem o dobro de títulos mundiais do que os Gracie. Explica isso para nossa audiência. Então, o nosso background é Gracie, né? Se a gente for lá na árvore genealógica da equipe, tudo começou com Gracie, né? Então, eu sou faixa preta do Fábio é a faixa preta do Jacaré, o Jacaré é a faixa preta do Halls, que é a faixa preta do Hélio, que é a faixa preta do Carlos. Então, tem esse background Gracie também. Então, tem sangue Gracie correndo dentro da aliança. Outro ponto também é que quando os Gracies, todos eles pegaram a faixa preta, cada um foi cuidar de um negócio. Eles têm um conflito ali dentro da família que isso não é segredo para ninguém. Então, quer dizer, o Rorion, que era o dono do UFC, quando foi para os Estados Unidos, ele patenteou o nome Gracie. Então, imagina o seguinte, tô lá, sou teu tio, teu primo, sou o Michael Ferri. Aí eu chego lá, patentei o nome Ferri, vai o Rafa lá, quer abrir uma academia, não, você não pode usar teu próprio nome porque a patente é minha. Né? Então, tinha essa questão do business que... Mas ainda tem? Ninguém pode usar Gracie? Não, hoje isso já é resolvido. Resolvido de que forma? O cara abriu mão? Eu não sei se ele teve... Acho que eles chegaram em um acordo lá, enfim, e se resolveram. Mas tem alguns atritos. Então, eu acho que, em dado momento, cada um resolveu cuidar do teu próprio negócio, né? Enquanto a aliança se continua forte. Acha que a família Gracie é desunida que nem a direita no Brasil? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, né, o Jacaré continua aí com o Gigi, com o Fábio. Embaixo deles surgiram outros faixas pretas como eu, que, né, permanecemos dentro do negócio. Então, a gente nunca viu a necessidade, né? Eu nunca vi a necessidade de falar, eu vou sair da aliança e vou criar o Lang Jiu-Jitsu. Não, eu não precisava disso, porque eu tinha e tenho o senso de que, poxa, juntos, né, embaixo desse guarda-chuva da aliança, né, eu sou muito mais forte. E talvez eles, por conta desses conflitos, eles não tenham tido essa percepção. E outro ponto é que, né, vamos falar da Gracie Acho Barra. que é uma briga de ego? Não sei se ego, se dinheiro, eu não posso falar, né? Se eu tá falando aqui, talvez eu esteja falando abobrinha aqui, então não quero me comprometer. Mas outro ponto também é que a Gracie Barra, que foi a maior equipe aí antes da Aliança, né, que hoje é a segunda colocada com 7 títulos, talvez ela tenha focado muito mais na parte business do que na parte esportiva. Talvez esse seja a razão dela ter crescido tão rápido, muito mais rápido que a Aliança em termos de business, mas começou a performar muito mal em termos esportivos. A gente tenta, né, empurrar um carrinho por vez. Então, a gente está crescendo ali o business, mas a gente nunca abriu mão e nunca deixou a parte esportiva de lado, né? Porque, como eu falei, a Aliança ela cresceu com o DNA de uma equipe esportiva, né? Uma equipe de competição. Então, a gente continua ainda empurrando esse carrinho. Então, vez ou outra, a gente precisa revezar e talvez a gente esteja crescendo de uma maneira mais homogênea em todos os braços. O que falar para quem... até hoje, né, 2024, ainda associa arte marcial com violência ou ainda associa praticantes de artes marciais com brigões, enfim. O que dizer para essa turma e qual que é a mensagem que dá para passar de que não é isso? Cara, eu acho que isso hoje não é nem mais um grande problema, né? Como a gente falou aqui, Dana White fala de jiu-jitsu, Joe Rogan, Demi Lovato, né, o Kelly Slater, enfim. Próprio Malvino Salvador, que hoje é marido da Kira e lutou um campeonato de jiu-jitsu no final de semana passado. Então, grandes celebridades têm falado do jiu-jitsu e a importância do jiu-jitsu e os benefícios que o jiu-jitsu tem trazido para a vida delas, né? Então, acho que a gente já conseguiu quebrar essa barreira, né, do estereótipo do lutador de jiu-jitsu encrenqueiro,
né, que briga na rua. Hoje, como eu falei, né, as pessoas têm visto o jiu-jitsu como uma ferramenta de desenvolvimento de virtudes, né? Então, eu acho que isso já é um assunto batido, não tem sido mais um problema. Eu acho que agora o problema é realmente a gente fazer com que todos os profissionais de jiu-jitsu entendam a necessidade de organizarem seus negócios, né? De colocar uma metodologia de ensino, né? De ver o jiu-jitsu, a academia realmente como uma escola de jiu-jitsu, né? Então, eu acho que essa tem sido a nossa briga. Eu acho que essa do lutador brigador de rua aí, acho que a gente já conseguiu tirar esse rótulo. Boa. Deixa eu só perguntar uma coisa. Por que não tem gordo nas academias de jiu-jitsu? A gente não aceita gordo na academia. Brincadeira. Cara, chega gente lá com sobrepeso. A busca pelo jiu-jitsu, ela é diferente, né? Pra cada um que chega lá. Tem gente que quer emagrecer, tem gente que quer um círculo de amizade novo, network, tem gente que quer aprender uma defesa pessoal, tem gente que vai lá por conta da depressão. Então, a razão pela qual eles chegam na academia é sempre diferente. Mas, quando eu pergunto, né, por que você começou jiu-jitsu? Eu comecei porque eu quero aprender uma defesa pessoal. Eu comecei porque eu quero emagrecer. E aí depois eu lanço uma outra pergunta. E o que te fez continuar no jiu-jitsu? Aí a resposta é totalmente diferente, né? A resposta é, poxa, porque eu encontrei no jiu-jitsu realmente uma ferramenta que me faz ser mais confiante. Porque o jiu-jitsu tem me ajudado também no meu segmento de trabalho. Porque eu entendi, dentro do jiu-jitsu, o senso de comunidade, né? O pertencer a alguma coisa. Eu acho que a maior ânsia do ser humano até hoje é pertencer a alguma coisa. Pertencer ao jiu-jitsu é um negócio que é muito legal, né? É um esporte saudável, é um esporte que aumenta a tua autoestima, é um esporte que desenvolve virtudes. Então, né, a busca é por uma razão, mas depois, durante o caminho, né, eles mudam um pouquinho o foco aí e vê que o jiu-jitsu tem muito mais a oferecer. Tá, mas por que não tem gordo na aliança? Porque o gordo emagrece. A gente faz ele emagrecer. Então, se você é gordo, venha treinar você jiu-jitsu. quer emagrecer, vá treinar jiu-jitsu na Allianz. Exatamente. Entendeu? Venha Não, 30 mil alunos, não tem gordo. Treininho de jiu-jitsu É anti-gordo. e um plano alimentar bacana pra você. Aí, Vamos falar sobre modelo de negócio. Vamos lá. Quantas academias são? Como que cresceu? É franquia? Não é franquia? É licenciamento? Explica pra gente um pouquinho como é que é cresceu um modelo de franquia. Hoje a gente tem praticamente 4 verticais no nosso negócio. A primeira é licenciar o método de ensino, né? Então, por isso que eu te falei. Hoje, a estrela do nosso tatame não é o professor, não é o Lang, 8 vezes campeão mundial. A estrela do nosso tatame é a metodologia. Então, dentre as mais de 300 unidades que a gente tem em 25 países, a mesma aula de iniciante que você vai fazer aqui no Brasil, você vai fazer em Los Angeles. Você vai fazer no Japão, você vai fazer na Espanha, você vai fazer na Itália. Então, a gente tem uma metodologia que é passado para todos os nossos filiais, né? Esse é um deles. O licenciamento. O segundo deles, a gente tem produtos. Hoje, a gente se denomina como uma escola e também, como em todas as escolas, a gente tem a questão da uniformização. Então, hoje a gente tem algumas empresas de kimono que fornecem os kimonos, a bermuda, a lycra, camisetas. Então, essa é uma outra vertente do nosso... Mas o cara só pode treinar com o kimono de vocês. Só com o kimono da Aliança. A terceira, que é uma nova, né? Chegou em um momento onde a gente falou, poxa, ter filial é muito bacana, mas é muito mais legal se a gente tiver também academias próprias, né? As flagships. Então, hoje, a gente abriu a primeira flagship aqui no Brasil, no bairro dos Jardins, e a gente abriu a segunda em Londres, no Chelsea. E a gente está com 3 engatilhadas, né, nos Estados Unidos. Então, esse é um outro modelo, uma outra vertical que a gente tem, né, de ter as academias próprias. Mas daí o equity é 100% dos sócios de vocês? Quem então, são? a gente monta nós mesmos, ou a gente monta com sócio investidor, né? Então, entra
aliança global, associação com esse sócio investidor. É um sócio capitalista que talvez quer investir o dinheiro dele, diversificar em uma outra área, e a gente fornece ali toda a expertise, né, de gestão do negócio, de metodologia, de material humano para dar aula. Então, o business jiu-jitsu, ele passou a ser muito procurado por alguns investidores, por conta, obviamente, da rentabilidade, ninguém bota dinheiro para perder, mas principalmente por conta de um propósito de vida, né? Você fala, pô, peraí, eu vou conseguir ganhar um bom dinheiro, né? Investindo no jiu-jitsu, e o jiu-jitsu fez um bem danado para minha vida, mudou minha vida, né? Eu amo isso, e eu vou poder proporcionar esse mesmo sentimento de prazer que eu sinto quando eu treino jiu-jitsu a outra pessoa. Cara, né? É fantástico, né? Então, poxa, a gente impacta a vida de outras pessoas positivamente e a gente ganha para isso. Então, eles têm visto isso como uma excelente opção de investimento. Então, a gente tem licenciamento, venda de produtos, as academias próprias. E hoje, a gente tem uma outra que o cara quer montar uma academia da Allianz em algum lugar, custa quanto? Ele quer investir, vai mandar... Como é que ele faz? Eu quero montar eu. Como é que eu faço? Eu entro em contato contigo? Exatamente. A gente tem o general? Com quem? A gente tem uma equipe lá que trabalha, né? Desde da questão do geomarketing. A gente tem uma pessoa que fala, pô, eu quero abrir uma academia na Flórida, em Miami. A gente tem um cara que faz uma pesquisa de campo, né? Para ver qual a melhor área, onde tem a maior renda per capita da cidade, onde faz sentido investir. E aí a gente encontra o local. E aí, a gente tem um business plan, onde a gente vai colocar o quanto, né, pô, nesse local, eu vou abrir uma academia que cabe X alunos, onde o ticket médio desse local eu vou poder cobrar tanto, então vai ser tanto, então justifica eu fazer um investimento de X milhões de reais, porque aí eu vou ter um payback de 1 ano e meio, muito mais rápido do que qualquer outra franquia, né? Então... Óbvio que a nossa história... 40% de margem líquida. 10, 20, 30, 40. Tu acha que teu negócio é bom, né? Exatamente. Hoje, essa... Por isso que o cara tá rico aqui de Rolex, de 400 mil. Entendeu? E tu acha que alguém assalta ele na rua? Ninguém, porra. Tem que ser macho demais pra assaltar o homem na rua aí. Ele veio caminhando, viu? Hoje... E aqui na zona aqui só tem vagabundo. O pessoal olha e fala, não, esse aí deixa aí, depois a gente vê. É isso. Hoje, a nossa flagship dos Jardins. É claro que lá é um modelo diferente, porque o escritório da associação é dentro da academia. E o escritório me paga um aluguel lá. Mas a gente atingiu o break-even da academia em 3 meses. Né? Então, uma academia de 1 ano e 2 meses com 400 e poucos alunos. E um ticket médio de R$ 1.132 aproximadamente. Então, quer dizer, negócio engatinhando, né? Pô, quem é que não quer investir num negócio assim? Muito bom. Qual é a idade que tu recomenda para os pais que querem colocar os filhos no jiu-jitsu? Eu sou um. Hoje a gente tem, a partir dos... Ele é bem pequenininho, ele é frágilzinho, eu tenho medo de meter ele no jiu-jitsu. Não, bota lá que ele vai sair uma pessoa muito melhor. Mas qual é a idade que tu recomenda? Hoje, qual é a idade mínima? Hoje a idade mínima, 3 anos de idade. A gente tem alguns modelos. A gente tem Baby Eagle, Little Eagle, Eagle Warrior e Youth. A Emily poderia entrar no Baby Eagle. Poderia. e importante dizer, né, que todos os nossos professores de kids, eles são treinados dentro de uma metodologia específica. Mas 3 anos é um feto. Aonde tem a participação de uma pedagoga e de uma psicóloga. Né? Então, porque, putz, já cria uma competição. Deve ser uma zoeira, uma brincadeira praticamente, claro, né, nessa idade. Enfim, é mais você, a criança começar a andar, né, e frequentar aquela atmosfera do tatame do que qualquer outra coisa. E aí, a partir dos 5, 6 anos, aí a coisa começa de uma forma lúdica, mas começa a ficar um pouco mais sério. Mas, principalmente, não só na parte marcial da coisa, isso é o que a gente menos se importa, né, nessa idade. É mais o conceito, justamente, a disciplina da arte marcial. Hoje a gente tem os grauzinhos, né, que é
Você vai ter a graduação, faixa branca 2 graus, faixa branca 3 graus. Mas o infantil, a gente também tem os graus comportamentais, né? Então a gente tem uma cartilha, essa cartilha vem para a academia e ela volta com o aluno para os pais, né? Como está sendo o comportamento dessa criança? O cara tem que se comportar em casa, senão tá Exatamente, ruim na academia. então tem Isso grau é bom. comportamental, né? Enfim. Chorou depois do Porque iPad? Sabe que eu tive em Doha na Copa e eu ouvi isso de um árabe. Ele falou: meu filho em casa não me respeita, mas na academia ele não dá um pio na frente do mestre. É isso. Nem um pio. Em casa, quebra a casa. Mas às vezes o professor, em Doha, Catar, o professor vai na casa do aluno. Porque o aluno só respeita o professor, não respeita os pais. Tu acredita nisso? Exatamente. Então a gente tem esse programa. Mas talvez, cara, eu acho que essa seja a maior diferença entre o mercado brasileiro e o americano. Pô, a gente monta academia aqui. Né? O tipo de público que a gente trabalha, muitas vezes o aluno tá lá na academia e aí ele faz alguma coisa errada. Quando a gente chama a atenção do aluno, muitas vezes os pais vêm até a academia, pô, mas o que aconteceu? Pô, chamou a atenção do meu aluno né? A gente percebe que eles não gostam dessa abordagem. Nos Estados Unidos é o contrário, né? Adoro. Os pais colocam os filhos para treinar jiu-jitsu por conta da disciplina da arte marcial. Então, quando você chama a atenção do filho dele, é o que ele mais quer. E ele entende que aquilo é uma disciplina. Obviamente, isso tem que ser, né? Por isso que eu falo da questão da habilidade do professor e como esse professor é treinado. Né? E como eu falei, a nossa metodologia aqui, tem a ajuda de pedagoga e tem a ajuda de psicólogo. Então, enfim, mais 3 anos já dá para fazer parte. O que é esse corno? Não são 7 horas ainda pro cara. Hã? Não, já tá que já estouramos. 1h20, a gente faz o episódio de 1h20, que senão fica chato, a pessoa para de assistir no final. Eu queria, Michel, para finalizar, fazer uma pergunta. Tinha 2, né? Mas primeiro, um conselho para quem. Primeira pergunta, um conselho para quem quer ter sucesso nos esportes. E a segunda pergunta, qual o teu sonho grande? Teu pessoal, qual o teu sonho grande? Cara, para você ter sucesso não só no esporte, mas em tudo na vida, né? Como eu falei, eu tenho essa equação que é o trabalho duro, mais a disciplina, mais a consistência é igual ao sucesso, né? Nada substitui o trabalho duro. Não conheço ninguém que ficou rico trabalhando 2 horas por dia. E, né, ninguém que foi campeão olímpico, campeão mundial, treinando 2 horas por dia também, né? Eu acho que o trabalhar mais do que todo mundo, isso é uma obrigação. A questão da consistência, né? Enfim, você se manter fazendo o que você precisa fazer o maior tempo possível. Eu acho que essa é uma característica que eu tinha bastante, principalmente fora do tatame. Uma vez um amigo meu, ele falou, poxa, Lang, impressionante, cara. O que eu fico mais impressionado não é a consistência que você tem no tatame treinando, né? Eu já encontrei inúmeras pessoas que treinam tanto quanto você, mas a consistência que você tem fora do tatame, né? A questão de não sair da dieta, a questão de, poxa, fazer a preparação física, e isso era coisa que pra mim era inegociável, né? Chegava a hora do treino, eu não perguntava, puta, mas por que eu vou treinar? Não, eu simplesmente pegava e ia, porque esse era o acordo que eu tinha comigo. E talvez essa questão da disciplina, que é a mais importante de todas. Muita gente fala, Lang, mas da onde vem a tua motivação? Cara, a motivação não serve pra nada, cara, né? A motivação faz você começar alguma coisa. Mas o que te faz permanecer fazendo aquilo é a disciplina, né? Então, poucas vezes na vida eu acordei motivado. A maioria das vezes eu acordei disciplinado, né? Eu acordava cansado, eu acordava com dor, eu queria ficar dormindo mais um pouco, mas o meu lado disciplinado falava, não, você precisa fazer aquilo que tem que ser feito, não o que você quer fazer, né? Então, a disciplina, ela é importantíssima aí nessa equação. Eu acho que você ser um cara disciplinado, trabalhar mais do que todo mundo e você se manter fazendo isso o mais longe possível, eu acho que não tem como você não ser bem sucedido se você fizer tudo isso. E o meu sonho grande, cara, eu acho que é o seguinte, cara, mais do que a questão do sucesso financeiro que muita gente almeja, eu não tô falando que dinheiro não é importante, e eu não abro mão de 1 centavo do meu. Mas eu acho que o ponto é o seguinte, é o legado que você vai deixar, né?
Eu tô num jogo de longo prazo, aonde, quando eu for, eu quero que os caras olhem e falem, porra, meu irmão, olha o que esse cara construiu, velho. Olha o que esse cara fez, né? E é isso, cara. É perpetuar o legado da Allianz. E é aquele ditado, né? Tô recebendo uma camisa 10 importante e quando eu me for é passar essa camisa muito mais valiosa, com muito mais valor do que quando eu a recebi, né? Então é mais uma questão de legado, de fazer com que levar o jiu-jitsu para o maior número de pessoas possíveis e difundir a aliança aí no mundo todo. Senhoras e senhores, Michael Lang no Café com Ferry. Cara, obrigado pela participação, uma aula aqui. O homem se preparou aqui para vir aqui, viu? Ficou 3 dias estudando, respostas todas na ponta da língua, né? Até o Deltan Dallagnol falou assim, não, a assessora dele estava em São Paulo, não, vamos lá no café. Eu não me preparei. Eu falei, não, mas eu avisei de surpresa, então também tá todo mundo despreparado. Uma aula de empreendedorismo da a número 1 academia de jiu-jitsu mais campeã do mundo aqui no Café com Ferry. Michel, obrigado. Abraço pro General, convidar o General para vir aí, que o jiu-jitsu continue se expandindo e vá pro mainstream, que eu acho que é recados finais, então. Ó, se eu voltar pro jiu-jitsu depois de 10 anos, Corleta eu volto pediu com a um azul desconto. ou volto com a branca? Tu volta com a Eu peguei transparente, com essa tua banha aí. Tá Não tem certo. gordo lá, tu não pode, porra, participar, caralho. Não, só agradecer mesmo o convite, fiquei muito feliz. Para mim foi um prazer poder estar aqui e falar um pouquinho aí desse esporte que eu amo tanto. Né? Agradecer ao pessoal que está assistindo também. Espero que vocês consigam absorver aí um pouquinho de toda essa experiência que eu tive aí no mundo do jiu-jitsu. Fica o convite aqui também, né? Se vocês quiserem fazer uma aula Aula grátis. gratuita, exatamente. Única coisa grátis que vocês vão ter lá. Uma aula gratuita de jiu-jitsu. Eu tenho certeza que o jiu-jitsu vai mudar a vida de vocês, assim como mudou a minha. A gente tirou a mesa aqui antes, a gente fez um treino que eu finalizei o homem aí. E é o mesmo peso, hein? Mas hoje é fácil, hoje eu já tô velhinho, cheio de cirurgia. Já fui bom nisso. Obrigado, Michel. Valeu, gente. Abraço. Até a próxima, Café com Ferry. Para aí. Não para a câmera. Tem o presente do Sérgio K, nosso patrocinador. Esse aqui? É esse? É esse? É, pô. Ó, O cara presente vai do gostar. patrocinador. Abre aí, que tá bonito, vai ficar bonito. Sérgio aí, K. 15 a 55% de desconto. Aproveitem. Ferry 15. Opa. Abre aí, pô. Bonito, pô. Que isso, hein? Isso aí não sei se cabe, né? Porque tá meio fortinho, pô. Vai ficar perfeito. Essa é a camisa que não amassa do Não, Sérgio essa K. daqui já deu pra ver que o tecido, galera, é Meu, diferenciado, isso é hein, ó. coisa boa, pô. Coisa fina. Obrigado. Fechado, gente. Obrigado. Até o próximo programa Café com Ferro. O podcast que mais cresce no Brasil. Um beijo a todos. Valeu, beijo.